Olá a todos, bem-vindos a este terceiro vídeo sobre este tema, gestão financeira em tempos de crise. E neste vídeo vamos falar acerca de atacar as despesas. No primeiro vídeo falei-vos um pouco acerca da questão do descanso da economia. Deus criou um princípio fundamental para ajudar-nos a todos, que é o princípio do descanso. O sábado. O sábado é dia separado, santificado, para que o homem pudesse descansar, os animais, a terra, a economia. E nós vimos como é que Deus se organizou e determinou como é que deveria ser esse descanso. Na segunda lição, falamos acerca do melhor economista do mundo, para mim, que foi o José do Egito, o modo como ele ajudou o Egito e não só, várias nações ao redor daquela nação a ultrapassar uma crise devastadora, uma fome terrível que sobreveio naquela altura, naquela região toda. E o modo como ele operou, os princípios, a maneira como ele negociou, a maneira como ele se preparou, isso é que é fundamental. Nós temos que estar preparados para as crises, porque elas são cíclicas. Não há nada a fazer. Elas são cíclicas. Como o homem não quer obedecer a Deus, como o homem não se submete aos princípios que Deus criou, isso provoca juízo sobre nós mesmos, no sentido em que as crises vêm como resultado da insubmissão do homem aos princípios de Deus. E por esse motivo, nós que andamos aqui e que vamos conhecendo o coração de Deus, os pensamentos do Senhor, vamos conhecendo o modo como a palavra de Deus nos ensina, então nós, começando por nós, temos que estar preparados para situações como estas. E vimos que José do Egito se preparou, porque nos tempos de maior fartura foi quando ele mais poupou, como é óbvio. E esse é o problema, principalmente no povo latino, e falando agora de Portugal, os portugueses não têm hábito de poupar. E quando os tempos são de vacas gordas, a nossa tendência é estourar o dinheiro todo. E isso é absolutamente imprudente. Poderíamos dizer que é quase criminoso nós vivermos dessa maneira. E agora, quando vêm os tempos mais difíceis, não temos, não é? A maior parte das pessoas, infelizmente, não tem reservas para poderem cuidar desse tempo difícil. Isso fica difícil e fica perturbante. Porquê? Porque agora, como é que nós vamos resolver esta situação? Como é que as famílias vão enfrentar esta situação que está a paralisar a economia toda no mundo? Como é que as empresas vão enfrentar esta situação? Bem, primeiro que tudo, o que eu quero aqui encorajar a todos é: não podemos entrar em pânico. A pior coisa que nós podemos fazer é entrar no fluxo do pânico. Se há coisa que nós temos que pensar, é normalmente em tempos de crise nós temos que ir contra o fluxo. Porque nós precisamos de ter a nossa mente tranquila para raciocinar, para podermos tomar medidas de cabeça fria, decisões que são muitas delas que não são populares, não são do agrado da família, não são do agrado das empresas, não são do agrado dos empregados, enfim, mas são decisões que têm que ser tomadas, e para isso nós precisamos ter a nossa cabeça lúcida para que nós as podemos tomar. E entrar em pânico é a pior coisa que alguém pode fazer.
Esse é o primeiro conselho que eu quero dar a vocês. O segundo conselho está em Provérbios 6, em que em Provérbios 6 diz assim: Filho meu, versículo 1, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, isto é, criaste créditos, tens prestações a pagar, estás com despesas que têm que ser pagas, não é? Se te enredaste com palavras da tua boca, com contratos, prendeste com as palavras da tua boca, tudo o que possas ter assinado. Versículo 3, diz assim agora o conselho: faz isto, faz pois isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro, vai, humilha-te, importuna, presta atenção, importuna o teu companheiro, não deixes sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. O que é que isto quer nos dizer para os dias de hoje? Nós, quando estamos numa situação de crise, não temos reservas, estamos, digamos assim, com aquela situação de chapa ganha, chapa gasta. Ou pior ainda, há pessoas que têm um nível de despesas que são superiores ao nível das receitas. Então isso então é absolutamente terrível. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é atacar as despesas. Atacar as despesas. E falando para as famílias, as famílias têm que se reunir, têm que conversar, não é? A não ser que os filhos sejam bem pequenos, ainda não entendam nada destas coisas, fica mais fácil, é uma conversa entre marido e mulher apenas. Mas se os seus filhos já são até alguns maiores de idade, adolescentes, que eles próprios também geram despesas em casa de diversas situações, então o chefe da casa, o chefe da família, neste caso o homem, chama a sua esposa, chama os seus filhos à mesa e vocês têm que ter reuniões, provavelmente mais do que um dia, para conversarem juntos, para juntos atacarem as despesas. Porque o objetivo é reduzir o máximo possível das despesas e têm que fazer de tudo para que as despesas fiquem bem abaixo daquilo que vocês atualmente estão a receber. E nós não sabemos ainda se as receitas que nós estávamos habituados a tê-las, se vamos continuá-las a tê-las devido a toda esta situação que está em curso. Mas depois nós iremos falar numa próxima lição sobre isso. Mas agora estamos a ver a questão das despesas. Vamos atacar as despesas. O ideal, numa situação normal, é que as despesas fiquem por volta dos 80% daquilo que você recebe. Isto é, se você recebe 1000 euros, você não devia gastar mais do que 800 euros por mês. Para que aquela diferença entre os 800 até 1000, que são 20%, que representariam neste caso, neste exemplo, de 200 euros, esses 200 euros você colocasse em reservas. É fundamental. Lembrem-se da segunda lição que eu falei acerca do José, do Egito, do modo como ele sugeriu que as pessoas fizessem, dividindo 1/5 por todas as situações que eles tinham na vida deles. Pois é por isso que eu falei-vos do exemplo do José, porque há ali sabedoria. E sabedoria é que todas as famílias, quem dera que fosse possível, que os vossos orçamentos em termos de despesas baixassem ao ponto do máximo limite, que vocês só pudessem gastar 80% daquilo que vocês recebem. E isso seria o ideal, porque o resto depois é para reservas. Se conseguirem reduzir ainda mais, melhor ainda. Como é óbvio. Então, uma família
tem que se preocupar com o quê quando está a pensar em despesas? Bem, você acima de tudo precisa de comer. Então, comida tem que haver em casa. E isso é um direito fundamental de qualquer cidadão. E falando de Portugal, estou a falar dos portugueses. Isso é a própria Constituição da República. É um direito fundamental, que é o direito à vida. Cada cidadão português tem que sobreviver. E, portanto, não pode faltar comida em casa. Pode faltar a internet, pode faltar os telefones, pode faltar tudo o que é luxo, mas a comida não pode faltar. Porque se faltar comida, eu pergunto como é que você vai sobreviver. E ainda por cima, neste caso, estamos a falar do Covid-19, que é um vírus que precisa que todos nós estejamos bem de saúde, que possamos dormir bem, que possamos nos alimentar bem. E quando eu digo alimentar bem, não é excesso, é alimentar bem. Uma alimentação equilibrada. Portanto, comida tem que haver em casa, de uma maneira ou de outra, e isso é o prioritário. Depois temos a casa onde você vive, precisa de estar em casa, e agora temos a ordem de estar cada vez mais em casa. Então, em casa há gastos, que vai desde a água, da luz, principalmente água e luz, é fundamental. E claro, tem o pagamento das rendas que as famílias pagam ou ao banco ou ao senhorio. Então, uma das coisas que nós temos que agora fazer, conforme eu acabei de ler aqui em Provérbios 6, é que nós precisamos de importunar o nosso companheiro. Isto é, temos que agora fazer algo que é chato, não é assim agradável. E quando eu digo temos, no sentido em que se você tiver necessidade de o fazer. Porque se não tiver necessidade de fazer, mantenha-se como está. Se você tem as suas receitas orientadas, as suas despesas orientadas, não precisa de agir conforme agora eu vou falar. Mas se você vê que não tem neste momento capacidade, e se esta crise se mantiver assim, não sabe como é que amanhã vai comer ou viver, então tem que começar já agora a importunar quem? Por exemplo, se você tem um crédito de habitação, tem que começar a importunar o gerente do seu banco, o seu banco, enviando cartas, enviando e-mails, para pedir que suspenda o débito em conta da prestação da casa. E você pergunta assim, mas isso isso parece assim uma coisa estranha. Pois parece, mas o que é facto, por exemplo, na Itália, os bancos já decretaram isso. Os bancos em Itália não estão a debitar as rendas das casas das pessoas, do crédito de habitação, devido a esta situação do coronavírus. Então, como a Europa toda está debaixo, digamos assim, deste ataque, como a Europa toda está implementando as mesmas regras, os mesmos estados de alerta, etc, etc, então todos eles, mais tarde ou mais cedo, vão entrar por esse caminho. Mas é bom que nós todos comecemos já a pôr pressão em cima disso, com cartas, com e-mails, com telefonemas, ou com visitas. Se os bancos estão abertos, provavelmente ainda deixam entrar lá pessoas. Você precisa de fazer essa pressão de que os bancos têm que fazer alguma coisa para ajudar. É interessante que já veio uma notícia em que algumas empresas já estão a começar a aliviar. Empresas da água, a própria EDP já disse que não vai cortar a eletricidade se alguém entrar em incumprimento devido à situação de crise. Então, tudo isso você tem que estar atento às notícias, tem que ouvi-las, tem que acompanhá-las, mas não é acompanhar notícias falsas, porque isso é outro problema. Há muita notícia falsa que está a andar por aí. Então, eu vou-vos dar alguns conselhos de alguns órgãos de notícia que são bastante credíveis.
na minha opinião, um dos canais de televisão que está a fazer um excelente serviço ao público é a SIC. Então, se você puder acompanhar os noticiários da SIC, é importante para estar atualizado. Sites na internet, um site que eu gosto muito, que é credível, que até agora não tem falhado naquilo que vem a público, é o site, por exemplo, do Sapo, sapo.pt, por exemplo, ou o jornal O Público, o Jornal de Notícias, mas você precisa de ir à fonte direta, não se ponha no Facebook, porque o Facebook descarrega muitas vezes usando os símbolos desses órgãos de comunicação para anunciar as fake news, as notícias falsas. Então, vá à fonte, vá aos sites próprios deles e leia, vá e esteja atento aos noticiários. A pior estação de notícias, ou a pior estação que na verdade para mim, desculpa dizer isto, mas me mete nojo, é a CMTV. A CMTV, por favor, vocês tenham cuidado, porque aquela malta só sabe exagerar nas notícias que trazem a público. Então, meus amigos, este é o conselho que eu dou, que vocês estejam atentos e depois façam pressão. Vão atrás dessas coisas para reduzir ao máximo as suas despesas. Se você tem uma casa e paga renda, mas não é ao banco, é ao senhorio, porque você aluga a sua casa, então o meu conselho é que você, nesta fase, e se você verificar, volto a repetir, se você tem como pagar, então peço que pague, porque a economia não pode parar por completo. Temos que continuar a ajudar, temos que continuar a cumprir o nosso papel, as nossas contas e os nossos deveres. Mas, se de facto você chega a um ponto que nem dinheiro para comer já tem, então você precisa de facto de ir falar com o seu senhorio, aproveitar esta situação, que infelizmente bate à porta de todos, e tentar falar com ele um modo de, quem sabe, em vez de pagar a renda toda, pagar uma parte da renda, para que também ambos possam se ajudar um ao outro. Enfim, fale com o seu companheiro, conforme aqui, importuna, humilha-te, fala com essa pessoa e tenta negociar o melhor possível, mediante as circunstâncias e mediante também o modo como as coisas se vão alterando à medida que o tempo avança. Mas sempre com um sentimento de sermos humildes, isto é, não vá para lá falar com as pessoas e dizer agora está assim, agora é assim que eu quero. Não, fale com as pessoas com calma, converse, sente-se com as pessoas, faça o seu melhor para que você possa ajustar as suas despesas com os credores, com as empresas com quem você se comprometeu a pagar créditos, seja o que for, e faça o seu melhor nesse sentido. Uma coisa é importante: o direito fundamental à vida. Por exemplo, agora está prestes a ser decretado o estado de emergência ou até mesmo o estado de calamidade. Mas há uma coisa que a Constituição nos garante: o direito à vida. Por mais estados de emergência e calamidade que possam decretar, nós temos o direito a viver. Isto é, temos que comer. Então a comida é o fundamental. E lhe garanto aqui, não quero entrar em grandes pormenores, só para tirar um pouco de medo, se por qualquer motivo você só tiver depois dinheiro para comer e não tem mais dinheiro para mais nada, e se não conseguir pagar os seus compromissos, vamos imaginar que isto entre numa situação extrema, de calamidade mesmo, em que as pessoas já nem conseguem pagar mais nada a ninguém, fique tranquilo, coma, fique em casa, não saia de casa, porque ninguém pode tirar você da sua casa numa situação destas, ninguém pode pô-lo na rua, ninguém pode lhe cortar a eletricidade, ninguém lhe pode cortar a água. Fique tranquilo, porque isso está contemplado na lei, na Constituição. O direito à vida, o direito das pessoas sobreviverem é uma coisa que é sagrado. E qualquer empresa que tente pôr você em tribunal ou fazer seja o que for, lhe digo pela palavra da lei, lhe digo pela palavra da lei,
que os juízes vão estar do seu lado e não do lado das empresas. Se houver algum dia que assim não seja, então lhe digo, é o fim do mundo. Porque se os tribunais não decidirem a favor do povo, então, meus amigos, não vale a pena viver em Portugal. Porque realmente este pessoal, se algum dia não estiverem do lado de uma situação destas, em defender o direito à vida, então vamos rasgar a Constituição. E isto vai virar uma anarquia, uma loucura tal, que não há hipótese. Mas eu sei que isso, oxalá que não. Claro que eu não posso garantir nada, porque eu sou um simples cidadão que estou aqui a alertar as pessoas, a tentar ajudar as pessoas com o ensino, mas dizer a vocês o seguinte, que isso não vai acontecer. Mas se acontecer, então de facto prepare-se para o fim do mundo, porque não há mais hipótese a fazer. Mas pronto. Então, meus amigos, atacar as despesas. Ataque as despesas, faça o que você sabe, fale com as pessoas, organize-se de tal maneira que você tem que baixar as despesas ao ponto de você manter ali aquela fasquia. Tem que estar abaixo daquilo que você recebe. Já a minha avózinha dizia assim, se nós ganhamos 1000, não podemos gastar 1001, porque onde é que vamos buscar aquela diferença, aquele débito de 1, não é? Então não há hipótese. Temos que ter sabedoria e por isso a família tem que falar, porque vai ter que haver sacrifícios. A luz da casa tem que estar mais vezes apagada, a água tentar gastar o mínimo possível. Se tiver que certas coisas que estavam habituados a comer, você tem que dizer, olha, agora não vamos comer mais nada disso. As idas aos restaurantes, provavelmente, se calhar você tem que se cometer mais. E por aí fora, eu sei que quem tem restaurantes, quem tem cafés, neste momento estão a sofrer muito com esta situação, e agora quero aproveitar para dar uma palavra aos empresários também, que você tem que, assim como eu estava a dizer, as famílias têm que negociar, têm que ir atrás, etc. Então você também tem que estar atento, você que é empresário, esteja atento às notícias, vá atrás dessas linhas de crédito. Eu sei que é injusto neste sentido, eles estão a transformar o apoio às empresas em linhas de crédito. Na verdade, eles não deviam criar esse crédito, porque isso vai gerar depois despesas para a frente para as empresas. E isso não é justo, mas de qualquer maneira, se você precisa de sobreviver, se a sua empresa precisa de ir para a frente, então eu sugiro, não é, que você se informe ao máximo e fale com o seu banco, o seu gerente, e vá atrás dessas linhas de crédito. Normalmente são juros bastante baixos, ou às vezes até juros a 0%. Portanto, tente ver o que é que você pode fazer para também minimizar ao máximo os danos desta crise. Mas enfim, temos que tomar sempre as melhores decisões. Eu quero terminar lendo para vocês uma passagem que é bastante conhecida no meio das igrejas, que fala da história do Elias, profeta Elias, e de uma mulher viúva. Eu acho interessante esta história porque está a falar do Elias, que é um profeta, e depois fala também de uma mulher viúva. Normalmente as viúvas são pessoas que estão numa situação mais complicada, mais difícil, frágeis, porque já não têm o seu marido, têm a cargo uma carrada de filhos, têm que cuidar deles, uma carrada, isto é, se tiverem filhos, não é? Mas normalmente há sempre filhos no meio da história, e é sempre uma situação muito complicada. E nós vamos ver uma história que está em 1 de Reis 17, e nós como cristãos, agora falando para os cristãos, nós como cristãos não podemos nos esquecer, não podemos menosprezar o sobrenatural de Deus no momentos de crise. Eu fico às vezes espantado porque um ou outro cristão, quando está a viver esta situação, está a sentir esta situação,
entram no fluxo do pânico. E estamos a nos esquecer que temos Deus. Deus existe. Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está connosco nesta hora difícil. Ele não nos abandonou. E agora é a hora, de facto, de vermos aonde é que está a nossa fé. Porque quando tudo vai bem, toda a gente tem fé. Isto aqui é uma maravilha. Quando tudo vai bem, nós pregamos, e vamos às histórias aqui do 1 de Reis 17, da viúva de Sarepta, como ela venceu aquela crise, porque nós estamos ao longe, nós não estávamos lá, nós estávamos a viver com ela aquela crise, e nós achamos que isto, não é? Pronto, glória a Deus, ela venceu. Só que agora este tipo de crise está a bater à porta da Europa, à porta do mundo, à nossa porta. E agora? E agora? Será que realmente nós, que pregamos isto de boca cheia, em momentos de abundância, estaremos nós preparados para viver a fé que esta mulher viveu? Esta é uma boa pergunta, não é? Pois é. Então, Elias era um homem de Deus, um profeta, que durante um período, porque veio uma grande fome naquele tempo, foi uma coisa, aquilo não foi nenhum coronavírus, é que aquilo foi tudo. As pessoas estavam a morrer, literalmente a morrer à fome. Era cadáveres no meio da rua, era uma situação mesmo de mais de que calamidade. Era uma fome que veio sobre o mundo naquele tempo e que as coisas não estavam nada fáceis. As pessoas estavam a morrer aos milhares, aos milhões. E Elias, na altura, ele era profeta, estava a passar por esta situação e ele próprio foi sobrenaturalmente sustentado por corvos. Veja só. Isto parece uma novela, parece uma história da carochinha, mas esta é a realidade, porque eu creio naquilo que as Sagradas Escrituras falam. E diz assim o versículo 1: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, portanto Deus falou-lhe a ele, diz assim: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, não é? Esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E agora veja, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Uau! Bem, isto é sobrenatural. O que é sobrenatural? É fora do normal. Não é normal isto acontecer. Isto não existe a não ser quando Deus determina. E se for o caso, e esta é que é a palavra de ânimo que eu quero trazer aos cristãos todos neste momento. Se for o caso de a economia do mundo entrar num colapso tal, numa miséria tal que nós não temos nem como comer, Deus tem poder. Se Ele estiver interessado que a humanidade continue, a não ser que seja realmente o fim do mundo e tudo acabe. Mas se Deus está interessado que as coisas continuem, que a tua vida continue, que a minha vida vá para a frente, que as coisas continuem até a passar esta fome, esta crise, Ele tem poder para até mandar os corvos, ou o que quer que seja, trazer comida até nós. Glória a Deus. Vai vir pão pela boca dos corvos, vai vir carne pela boca dos corvos. E nós somos, por Deus, alimentados sobrenaturalmente. Se for o caso. É porque nem a terra mais estava a produzir, porque havia seca.
havia seca, havia fome. Para além da fome era a seca, que não havia como obter mais alimento. Mas ninguém sabe como os corvos, que normalmente até é um pássaro que é egoísta, é um pássaro que quando vê carne, ele quer a carne para ele. Ele não dá nada a ninguém. Ele quer tudo para ele. Os corvos traziam carne para o Elias. Eu acho que Deus tem um humor absolutamente refinado, fantástico. E isto me diz o quê? Eu tenho para comigo, agora falando aqui assuntos que se calhar nem todos vão entender, mas eu tenho para comigo, como o homem não opera nos princípios de Deus, então juízo vem sobre a humanidade provocado por nós mesmos. E estas crises normalmente são sinónimos de quê? De limpeza, de transferência de riquezas. Muitas pessoas que são autênticos corvos, que só querem tudo para eles, vão ter que largar e trazer as coisas para a sociedade. Deus está a equilibrar a economia no mundo. Você vai ver que dinheiros que foram roubados vão ter que ser soltos, porque senão isto não aguenta. Então, eu acredito de todo o meu coração que os corvos vão trazer alimento para todo este universo. Não é só para os cristãos, é para todos. Os corvos vão trazer alimentos. Os corvos desta vida vão trazer alimento para a humanidade. E por isso eu sou otimista de que vamos juntos conseguir, com a ajuda de Deus, vencer esta situação. Depois no versículo 7 diz assim: sucedeu que passado dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Uau! Ele ficou assim: uma mulher viúva vai me sustentar? Deve ter pensado como é que é possível que ainda haja pessoas com capacidade de sustentar outros. E ele foi. Versículo 10 diz: então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou-lhe e disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou outra vez e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porquê? Porque é que ele teve esta ousadia de pedir o pão a ela? Porque ele ouviu Deus a dizer: está lá uma mulher que te vai sustentar, então ele naturalmente lhe pediu comida. Versículo 12, veja o que é que a Bíblia diz. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, um punhado, está aqui assim na mão, um punhado de farinha, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, olha, apanhei 2 cavacos, 2 pauzinhos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para mim e para o meu filho, para mim e para o meu filho. Porquê? Para que o comamos e morramos. Depois desta última refeição, vamos esperar que a morte nos leve. É o que ela estava a dizer. E é interessante que ela está a dizer assim: olha, tu me pediste, mas olha, eu vou preparar isto, mas não te vou dar nada a ti. É para mim e para o meu filho. Porque esta é a tendência hoje, no momento de crise, nós só pensamos em nós. Por isso é que a gente vê todo este assambarcamento nos supermercados. Porque as pessoas só pensam neles. É aquele instinto de sobrevivência do homem. Dá-me aí essas latas de atum. Não, isto é para mim. Dá-me aí uns rolos de papel higiênico. Não, isto é para mim. Não. As pessoas só pensam nelas. É para mim. Infelizmente. E esta mulher estava igual. Então, versículo 13. Elias, como homem de Deus, um profeta, disse-lhe a ela: olha, não temas. Vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim. O quê? Vai fazer a refeição e depois dás a ele. Ele é o primeiro a comer.
Faz para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. E depois então farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, até que venha outra vez a abundância e a chuva sobre a terra, que as pessoas possam voltar à atividade económica, a semear para colher. E versículo 15 diz assim, e foi ela e fez, obedeceu, ela creu, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, não foram poucos, foram muitos dias assim. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Esta história é absolutamente fantástica. Vemos aqui o sobrenatural de Deus a ajudar uma família e um profeta. E foi fantástico porque eu acho fantástico porque ela estava a pensar num primeiro momento só nela e no filho, como é óbvio. Ninguém pode julgá-la por isso, porque é assim mesmo. E ele diz assim, olha, não tenhas medo. Vá lá fazer isso, mas dá-me primeiro a mim para eu comer. Isto parece assim uma latosa. Como é que este homem tem lata de fazer uma coisa dessas a uma mulher viúva com um filho a morrer à fome? Ainda por cima ele vem, se calhar provavelmente bem constituído, habituado a comer carne e pão que os corvos lhe traziam de manhã e à noite, e agora ele chega ali e vê a situação daquela mulher. Mas aquele entendeu uma coisa. Quando Deus lhe disse assim, vai lá porque ela te vai sustentar, ele entendeu porque é que estava ali. Ele estava ali para ser, digamos assim, o veículo de uma palavra de Deus para a vida daquela mulher. Ele foi o veículo de uma palavra de esperança para a vida daquela mulher. E é isso que hoje a igreja tem que ser. A igreja tem que ser o veículo de uma palavra de esperança para toda a humanidade, para todas as pessoas. E hoje estou aqui para dar uma palavra de esperança a todos vocês, para confiarmos em Deus nesta hora. Nesta e em todas as horas, quer seja em momentos bons, quer seja em momentos maus, temos de continuar a confiar no Senhor, porque o sobrenatural de Deus não acabou. O sobrenatural de Deus continua aí. Não morreu, porque Deus não está morto. Ele está vivo. Glória a Deus. E assim eu digo a todos os amados irmãos e a todas as pessoas que acreditarem nessa palavra de esperança, que não vai acabar a farinha e o azeite na tua casa. Temos de continuar a confiar no Senhor e a fazer o nosso papel. A fazer o nosso papel. E também dizer a vocês, meus amados, que provavelmente, se calhar, que aquilo que eu vou dizer agora, muitos vão, não sei, se eu estiver enganado, peço perdão, mas provavelmente muitos vão dizer assim, lá está ele a aproveitar-se da miséria das pessoas. Oh, lá está as igrejas a aproveitarem-se da miséria das pessoas. Oh, lá está ele. Amigo, pensa o que você quiser, mas uma coisa é certa. Nós todos, começando por mim também, nós todos, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dificuldade, nós temos que continuar a confiar neste sobrenatural de Deus. E temos que continuar a semear daquilo que nós temos. Porque esta mulher podia-se ter recusado a dar o pão àquele homem para ele comer. Então eu quero dizer a vocês que nós temos que continuar a nos ajudar a todos. Temos que dar de comer a todos. Temos que nos ajudar uns aos outros. E à medida que nós nos ajudamos, dando aos outros para eles primeiro comerem, para depois nós comermos também, este é um ciclo em que
Deus ordena a sua bênção, o seu sobrenatural, quando nós cuidamos uns dos outros. E quando eu falo assim, não estou só a falar de você cuidar da igreja. Claro que você tem que pensar na sua igreja também neste momento. Como é que a sua igreja vai viver? Será que a igreja agora, se tiver que ficar obrigatoriamente fechada, ninguém ir à igreja, como é que ela vai viver? Como é que a igreja vai pagar as suas contas? E nós temos que pensar nisso. Como é que nós podemos ajudar a igreja? O mesmo também com as famílias dessa mesma igreja. Como é que nós podemos também, juntos, nos ajudar uns aos outros? Imaginando que alguém, por qualquer motivo, chega a uma situação de calamidade, não sabe mais o que é que há de fazer, ou porque já nem sequer tem dinheiro para medicamentos ou para comer, nós temos que estar lá presentes, temos que lá dar a nossa farinha, o nosso azeite primeiro a eles para comer também. E à medida que nós partilhamos a nossa farinha e o nosso azeite uns com os outros, Deus sobrenaturalmente vai multiplicar essa farinha todos os dias. E o interessante disto tudo é que quando a primeira vez que esta mulher deu o pão a comer a ele, ela não teve logo ali farinha para 10 anos. Pum! Não, ela tinha a farinha e o azeite para o dia seguinte. E voltava a fazer, dava a ele, e no dia seguinte voltava lá a ter. Quando ela ia lá à botija, lá estava o azeite suficiente, certinho, para aquele dia. Lá estava naquela panela a farinha com a quantidade certa para aquele dia, para eles. E assim foi. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, Deus ia sobrenaturalmente suprindo as necessidades de todos. Uau! Eu creio nesse Deus, amados. E a igreja tem que estar compenetrada de que esse Deus é um Deus de sobrenatural que não parou de fazer milagres. Os milagres não estão caducados, eles continuam. E se há hora de milagres, é agora. É agora. E por isso eu queria vos deixar esta palavra de exortação, de esperança, de nós confiarmos neste Deus maravilhoso e de que a igreja está disponível, todos temos que estar disponíveis para nos ajudar uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Daí que eu estou sempre a dizer à igreja Lighthouse, aos irmãos, nós temos um grupo do WhatsApp, qualquer irmão que esteja com uma dificuldade qualquer, que está a chegar a um ponto que não sabe como é que há de fazer isto ou aquilo, temos que conversar, temos que ver entre todos nós como é que podemos nos ajudar uns aos outros. Como é que nós podemos partilhar a nossa farinha e o nosso azeite uns com os outros. É fundamental nós não perdermos nunca, não entrarmos em stress, não entrarmos neste fluxo de pânico e de repente a gente só pensa em nós e não pensa em mais ninguém. Não podemos entrar nisso, porque aí não há bênção de Deus para nos abençoar. A bênção de Deus continua a estar no amor, na união, na partilha uns com os outros, no apoio uns com os outros, porque só assim é que nós podemos ultrapassar crises, onde quer que elas venham. Deixo-vos esta palavra de ânimo. Eu bem tenho prometido que os vídeos deviam ser mais curtos, mas não consigo. Tenho tanta coisa no meu coração para partilhar que é difícil. Olha, peço desculpa. Deus vos abençoe, portem-se bem e até o próximo vídeo.